ouvintes, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. Eu sou a professora Carol e estou aqui com o professor André. Olá, professor André, tudo bem? Tudo bem, e você, professora Carol? Tudo certo. Vamos para mais uma aula de Educação Física? Vamos lá! E como vocês estão acostumados, acompanhem conosco lá na tela e anotem as informações da aula de hoje. Então, componente curricular, Educação Física, turma, quarto e quinto ano, conteúdo, ginástica, aula. aula de número 10, E não esquece de colocar. a data de hoje. Muito bem, repetindo. Componente curricular, Educação física, turma, quarto e quinto ano, conteúdo, ginástica, aula de número 10. e não esquece o que, professor André? E colocar a data de hoje. Muito bem, agora que vocês já anotaram as informações importantes da aula de hoje, a gente vai passar para vocês os materiais que vocês vão precisar providenciar para a nossa aula. Então acompanhem lá na tela quais são os materiais. Então, os materiais para a nossa aula de hoje são 2 calças de adulto e uma bola de plástico, ok? Então, também como vocês já estão acostumados, a gente vai deixar na tela aí os materiais para vocês providenciarem e dar aquele tempinho. E a gente já retoma com as atividades práticas da aula de hoje. Bom, pessoal, então para a gente começar a nossa aula de hoje, a gente vai estar retomando a tarefa de casa, né, professor André? Isso mesmo, professora Carol, a gente vai retomar a tarefa de casa e como vocês sabem, né, e como a gente já fala em quase toda a aula, a gente gosta de desafio, né, professora Carol? Isso mesmo. Então, o desafio que nós lançamos para vocês de tarefa de casa foi lançar a bola com as 2 mãos e agarrar ela tentar com segurar os com os joelhos. joelhos, ok? Alguém conseguiu? Vocês conseguiram aí na casa de vocês? Certeza que eles conseguiram. Eu acho que professora conseguiram, Carol. né, professor André? Com certeza. Agora eu quero ver a gente, né, professora Carol? Será que a gente vai conseguir? Não quer dizer, né, professor Não André? quer dizer que a gente lançou o desafio que a gente vai conseguir fazer, mas nós vamos tentar. Professora Carol, em 3, 2, 1, iniciamos? Vamos lá. Então vamos lá, vamos tentar os 2 juntos, se não conseguir a gente tenta um de cada vez. Então, 3, 2, 1 e foi. Quase, professor André. Não foi dessa vez, professora Carol, não foi dessa vez ainda. Eu vou buscar a bola aqui, né, que ela saiu de cena. Mas eu pelo menos encostei a bola no joelho, professor. Já é alguma coisa, eu senti o ventinho passando aqui, ó, quando a bola passou no meio da perna. Então vamos lá de novo, tentar de novo, professora Carol. 1, 2, Vamos lá. 3 e já. Ó, professor Quase. André, o problema é segurar essa bola. O Ela problema tá- é segurar a bola aqui no meio do joelho. Exato, tá? Essa parte aqui tá difícil, né, professora Carol? Mas vamos tentar mais uma vez. Vamos lá. 1, 2, 3 e foi. Viu, professor André? Olha só. Eu vou buscar a bola de novo, Ó que lá. ela saiu de cena, minha bola, viu? Aqui, ó. Consegui segurar a bola com os joelhos. Então, esse era o nosso desafio. Lançar a bola com as 2 mãos, segurar com os joelhos. Professora Carol, você quer tentar mais uma vez? Não, professor André, já Vamos, desisti. vamos Tem seguir. que treinar mais, professor André. Tem que treinar Treinou pouco, bem professora mais. Carol. Mas Treinou vocês pouco vejam, em né, casa. que tudo vem a questão de, não só de treinamento, mas também da forma, né? Talvez tenha que jogar a bola um pouco mais devagar, para conseguir, né, mais lentamente, segurar com o joelho, abaixar mais, de repente, né, professor André? Talvez seja Isso. também uma dica importante. Então a gente tem que treinar de várias formas para daí a gente conseguir acertar o desafio, O certo? negócio, sempre, né, como a gente fala, é você tentar fazer, né? Você vai lá e pratica, né? E aos poucos você vai conseguindo cada vez melhorar mais e quem sabe até conseguir fazer com que o desafio seja cumprido, né, professora Isso Carol? mesmo. Nós vamos deixar a nossa bola aqui no cantinho agora, porque agora, pessoal, como a gente já está conversando com vocês há algumas aulas, né? A gente está trabalhando com alguns elementos aí da ginástica, né? Alguns aparelhos da ginástica,
que é a corda, que a gente utilizou as calças, a bola, né? Então a gente vai conhecer hoje também outros aparelhos, né, professor André, que fazem parte da ginástica. E essa ginástica, ela tem um nome específico, que é o nome de ginástica rítmica, né, professor André? Isso mesmo. Que é a ginástica que trabalha com aparelhos ou sem aparelhos, né? Isso, a gente vai trazer um pouquinho mais sobre a ginástica rítmica nessa aula, ok? E não quer dizer que nós vamos trabalhar todos os aparelhos, né, nas nossas aulas. Nós vamos comentar, falar sobre cada um deles, mas não necessariamente nós vamos utilizar trabalhar todos eles na prática. na prática. Mas nessa parte teórica da aula, que agora a gente vai trabalhar um pouquinho com vocês a parte teórica do conteúdo de ginástica rítmica, a gente vai mostrar para vocês todos os aparelhos que são utilizados na ginástica rítmica, oficiais, e a gente vai estar mostrando, né, mais ou menos quais são os movimentos que cada um deles faz, né, professor André? Isso mesmo. Só que não, como o professor André falou, nem todos a gente vai realizar aqui na prática. Ok, então para a gente poder falar um pouquinho mais sobre a ginástica rítmica, eu peço para vocês acompanharem na tela o que nós temos para falar com vocês. Então, a ginástica rítmica, lá em 1946, ela surge com esse termo, né, de rítmica. E isso aconteceu lá na Rússia. E aí no ano de 1961, alguns países do leste europeu realizam o primeiro campeonato internacional de ginástica rítmica. Em 1962, a ginástica rítmica passa a se chamar ginástica moderna e a FIG, né, que é a Federação Internacional de Ginástica, reconhece essa modalidade. Já no ano de 1963, a Federação Internacional de Ginástica, ela organiza os primeiros campeonatos mundiais com apresentações individuais com a corda, a bola e o arco. Já em 66, a fita e as massas, elas são introduzidas nos campeonatos. Então vocês vejam, né, como o professor André acabou de ler aí para vocês. A ginástica rítmica, né, ele contou um pouquinho aí a história, né, da ginástica com algumas datas. Vocês vejam que ela é uma ginástica antiga, né, professor André? É uma ginástica que já acontece há alguns anos. E desde então, ela já teve vários nomes e tal, como a gente viu ali, que já mudou, né, o nome, ela já teve algumas alterações, mas ela desde então também é utilizado esses aparelhos, né, professor André? Isso mesmo, então a gente pode, né, utilizar esses aparelhos na ginástica rítmica, ou que a gente chama também de mãos livres, né, professora Carol? Isso mesmo, que daí são os movimentos sem aparelhos, né, que a gente vai ver depois mais pra frente, né? Isso mesmo, então pra gente dar a sequência, peço de novo para vocês acompanharem na tela aí o que nós vamos falar. No ano de 1975, o nome oficial da ginástica rítmica passa a ser chamada de ginástica rítmica desportiva. Já no ano de 1984, o Comitê Olímpico Internacional introduz a modalidade nos Jogos Olímpicos, então passa a fazer parte dos Jogos Olímpicos. Aí em 1996, realizam-se as primeiras competições em conjuntos. E atualmente seu nome oficial é ginástica rítmica. Então vocês vejam, a ginástica rítmica, ela é uma modalidade oficial que participa dos Jogos Olímpicos e ela é uma modalidade competitiva, né? Então a gente tem aí atletas, né? Vocês viram aí o ano passado nas Olimpíadas, né, professor André? Tivemos aí a Rebeca, né, que se despontou aí na ginástica rítmica. Então teve várias atletas aí que se despontaram ao longo dos anos já, né, que ganharam várias medalhas para o Brasil na ginástica rítmica. Mas quando a gente fala de escola, que é o nosso caso aqui, né, o que a gente está trabalhando com vocês, a gente tem que adaptar algumas questões aí da ginástica rítmica, né? Lembra que a gente viu lá no início das aulas de ginástica a diferença de ginástica escolar e ginástica competitiva, né, professor André? Isso mesmo. Então, para nós, essa ginástica rítmica, ela acaba sendo um pouco diferente, né? Isso mesmo. Então, a gente trouxe para vocês, né, que a principal diferença entre a ginástica competitiva e a ginástica escolar
é exatamente a competição, que não existe, né? No meio escolar. A gente traz essas práticas para que possam ser vivenciadas, para que possam ser realizadas, mas sem aquele fim, né? Sem aquele objetivo de competição. Então vocês vão aprender os movimentos, né? Vocês trabalham os movimentos aí na escola, ou aqui com a gente, né? Mas ele não tem o objetivo de vocês ficarem ali maçantemente na técnica, ficarem repetindo várias vezes para que vocês executem aquele movimento com perfeição para logo à frente participar de uma competição. Não, o objetivo não é esse. O objetivo é que vocês vivenciem essa modalidade, que vocês possam experimentar essa modalidade, para que vocês tenham essa vivência, essa experiência aí na bagagem de vocês, para que vai contribuir muito para o desenvolvimento e a formação física de vocês. Isso mesmo. Professor André, então para a gente dar continuidade nessa parte teórica, vamos pedir para eles acompanharem o próximo slide. O que na verdade é a ginástica rítmica? O que é essa tal de ginástica rítmica, né, professora Carol? Vamos contar para eles aí no próximo slide, professor Vamos lá, André. então acompanha ali com a gente. A ginástica rítmica, ela combina ritmos e movimentos aliados à manipulação de pequenos aparelhos. A harmonia, a criatividade e a interpretação com a expressão corporal são os fundamentos essenciais da sua identidade como modalidade esportiva. Os aparelhos apresentam uma especificidade própria que varia conforme as possibilidades de movimentos que eles permitem, além da imaginação dos seus praticantes. Então, vocês vejam só que a ginástica rítmica, apesar de ela ser uma ginástica, como a gente falou, competitiva, oficialmente, né? Ela também utiliza a criatividade e a imaginação, né, professor André? Então, na verdade, assim, quando as meninas lá que vão, as meninas ou os meninos, né, que participam, os atletas de ginástica rítmica, quando vão lá fazer uma competição lá nas Olimpíadas, por exemplo, né, eles vão criar uma coreografia ali, uma sequência de movimentos, né, vão escolher uma música, enfim, tudo tem que estar interligado para eles poderem fazer uma boa apresentação, né, professor André? Isso mesmo, é importante a gente ressaltar aqui, né, que a outra diferença, né, entre a esportiva e a ginástica rítmica, a ginástica rítmica escolar e a ginástica rítmica esportiva é que na ginástica rítmica esportiva são só as meninas que participam, né, professora Carol? Isso mesmo. Então elas que fazem ali as apresentações e coreografias. Na ginástica escolar, como a gente falou, como é para experiência, para vivência, tanto os meninos quanto as meninas também realizam essas atividades, ok? Isso mesmo. E aqui a gente tem que utilizar a nossa criatividade, a nossa imaginação e nunca ultrapassar os nossos limites. Como a gente fala sempre, né, nas aulas, né, professora Carol, que é muito importante a gente respeitar os nossos limites, os limites do nosso corpo, respeitar os limites do nosso colega e também a gente utilizar a nossa criatividade para realizar os diversos movimentos, para planejar, montar e executar algumas coreografias, né, professora Carol? Então é por isso que a gente fala em todas as aulas praticamente, né, para que a gente tenha esse cuidado, que a gente tenha essa intenção aí na criatividade, na experiência, na vivência de cada um dos movimentos. Vamos dar continuidade, professora Carol? Sim, professor André. Para a gente finalizar aí a parte teórica, acompanhe conosco lá na tela, que agora a gente vai falar um pouquinho sobre cada aparelho que é utilizado na ginástica rítmica. Isso mesmo. Então, pode acompanhar na tela que os movimentos básicos são, né, quais são os movimentos básicos para cada um dos aparelhos. A corda, ela pode utilizar balanços, pode utilizar círculos, fazer rotações, pode fazer figuras com os movimentos, né? Por exemplo, o 8 ou o infinito, lançamentos e recepções, saltos e saltitos. Já o arco, a gente pode fazer balanços, rolos, lançamentos e recepções, giros, passar por dentro do arco, saltar, algumas rotações no chão e ao redor das mãos e das outras partes do corpo. As massas, a gente também pode fazer balanços, também podemos fazer círculos grandes e pequenos, moinhos, lançamentos e recepções
e também os movimentos do tipo 8 ou do tipo infinito, né, professora Carol? Então, aí a gente só fala um pouquinho, né, cita, só para vocês saberem, né, mais ou menos alguns movimentos que cada aparelho pode realizar. Isso né? A gente vai fazer, como a gente já falou no início da aula, com alguns, né, mas não com todos, mas só para vocês terem uma ideia. Isso mesmo, para a gente concluir então, temos mais 2 aparelhos, né, Isso professora mesmo. Carol? Então, acompanha lá na tela para a gente dar sequência aí dos movimentos de cada um dos aparelhos. Então, nós temos também as fitas, que a gente pode fazer movimentos em espirais, de balanços, de círculos, lançamentos e recepções, e movimentos também do tipo 8 ou do tipo infinito. Aí também temos a bola. Com a bola a gente pode fazer algumas ondas, alguns círculos, alguns lançamentos e recepções, movimentos com a bola equilibrada nas mãos, saltos, giros, quicar a bola com a mão ou com outras partes do corpo. Muito bem, então aí a gente viu que então na ginástica rítmica a gente utiliza 5 aparelhos: corda, arco, bola, massa e fita, né, professor André? Isso mesmo. Então vocês vejam, são esses 5 aparelhos oficiais que a gente utiliza dentro da ginástica rítmica. Na escola a gente não precisa necessariamente trabalhar com todos eles, né? E além desses aparelhos, a gente também tem alguns movimentos da ginástica rítmica que são a mãos livres, a gente chama, que é sem aparelhos, né, professor André? Isso mesmo. Então agora a gente vai convidar vocês, a gente finaliza aqui a parte teórica e a gente vai convidar vocês para a gente começar a nossa parte prática com alguns movimentos a mãos livres, né, professor André? Isso mesmo, professora Carol. Então a gente vai começar aí com movimentos com as mãos livres, né? E quais são os movimentos que nós vamos realizar na nossa aula de hoje, professora Carol? Primeiro a gente vai começar, professor André, fazendo saltitos. Como são esses saltitos? Então, professora na Carol? verdade, saltitos é como se a gente estivesse saltando assim, ó. Tipo, saltitando devagar, né? Baixinho, assim. Sem pular muito alto, né? Pode levantar um pouquinho a perna, né? Um pouquinho o pé. Mas a ideia é a gente fazer saltitos, né? Certo. Que claro que a gente já falou no início, cada um vai fazer do seu jeito, mas é diferente do que a gente fazer um salto, por exemplo. Sim. Né? Um salto vai ser mais alto. E né, tem toda a questão de que você pode incluir também a prática com as mãos livres, né? Não quer dizer que você vai ficar com as mãos paradas. Você também pode fazer um movimento com as mãos, com os braços, né? Então quando eu vou fazer o saltito, eu vou girar meu braço para frente, ou girar meu braço para trás, ou levantar o braço. Enfim, nós podemos fazer saltitos não necessariamente apenas com os braços, né, ao longo do corpo. Isso mesmo. Aí, professor André, a gente tem alguns tipos de saltos, né, que a gente pode mostrar para eles dentro da ginástica rítmica, que é o salto, na verdade, o salto tesoura, né, e o salto com as pernas afastadas, professor André. Certo. Então, na verdade, acaba que o salto tesoura, por que ele se chama salto tesoura, né? Porque ele vai fazer como se fosse o movimento de uma tesoura cortando, né? Isso, a gente tá vendo. Você vai saltar fazendo o movimento de uma tesoura. Exato, então você, né? Por isso que ele se chama de salto tesoura. E também você pode fazer o salto tesoura, né? Fazendo movimentos com os braços, braços, né? Isso mesmo. Não precisa, como eu já... E também a gente tem, professor André, o salto com as pernas afastadas, né? Sim. Que a gente pode saltar com as pernas juntas, assim, ou a gente pode afastar com as pernas, a gente pode saltar com as pernas afastadas. Ou salta com as pernas Juntas e no salto abre afasta, as pernas, né? Então tem várias maneiras. Claro que aqui, como a gente falou, a gente está experienciando, nós estamos vivenciando, né? Nós não vamos sair aqui fazendo o espacato aqui no salto, né? Fazendo a abertura total aqui para fazer Isso na hora mesmo. de fazer o salto, né, É. professora Carol? Né? A gente faz de acordo com as nossas limitações também. Isso mesmo. E daí também a gente pode fazer, a gente vai estar mostrando aqui para vocês, né, alguns saltos apenas, né, não todos, né? Mas a gente também pode fazer o salto normal, que é como se a gente fosse saltar, que nem a gente salta a distância, né, professor? Né? Que a gente vai fazer assim, tentar abrir a perna o máximo possível, né? O máximo possível a gente vai tentar abrir a perna. Aí com a perna afastada e com os braços também ao longo,
pra cima, né? Então, vou saltar lá para cima, ficando Isso perto. mesmo. Né? Então a gente tem diversas maneiras. E nós também temos o salto grupado, né, professora Carol? É mesmo, Como é que é professora? o salto grupado? Salto grupado é quando você salta e se agrupa, né? Se junta. Então, assim, respeitando os nossos limites, sabendo as nossas limitações, a gente vai fazer aqui, ó, salto grupado. Tem que tentar encostar o joelho na mão, né? Pra quem gosta de já teve a oportunidade, né, de ir eu lá quando era criança era no Rio mesmo, professora Carol, né, mas na piscina ia lá, sabe aquele salto, você vem correndo, salta, pra cair na piscina, espirra água em todo mundo, né, que é aquele famoso salto bombinha, né, esse é o salto grupado na ginástica rítmica, né, então a gente tem essas diferenças. Isso mesmo. E daí, dando continuidade, professor André, a gente também tem alguns outros movimentos aí, né, dentro das mãos livres, que acaba sendo também com os braços daí, como o professor André falou. Além de a gente colocar o salto, a gente também pode incluir os braços juntos. Então, por exemplo, rotação. Tem os giros, né? Não, mas primeiro só a rotação do braço, né, professor? Eu já tô avançando. O professor André já tá querendo avançar. A avançar. Carol tá falando da rotação e eu já tô falando do giro, ó. Rotação. Já quero mais desafio. Daí né? tem a circundução, né, professor André? Isso, pode fazer. Circundução dos dois lados. Pro outro. Dá pra incluir, né, circundução lá, esticando a perna. Isso, também dá, com a perna junto, né? Do outro lado também. Mas também dá pra fazer o giro, por exemplo, ó, que nem o professor André tá falando, né? O giro com o braço, tanto de um lado como do outro, né? Aqui é meio Gira, ruim de fazer aqui o a giro gente não consegue porque não é carpê, liso. né? Ele prende, né? Mas a ideia é a gente tentar girar num pé só, né? Deixar um pé como base e o outro fora, né? Faz o giro. Eu vou dar um saltito para fazer o giro aqui para não prender o pé. Isso mesmo. No carpê, né? E daí assim a gente vai só aí dando alguns exemplos para vocês, né? A gente não vai passar todas as atividades, mas só alguns exemplos, né? Então a gente tem também o giro sentado, o giro, né, como a gente falou, giro agachado, giro sentado, giro em pé, né, professor André? Isso, então sim. tem vários movimentos aí de giros. Então, o que a gente já falou, né? O balanceamento. Né? Eu falei de rotação assim, pode ser a rotação ou pode ser o balanceamento assim também, né? Isso, exato. E aí, a gente tem, né, várias maneiras de fazer, utilizando a criatividade, os movimentos de mãos livres, né? E agora a gente vai utilizar mais algum outro aparelho? Utilizar, né, um aparelho para a gente também ter essa experiência, essa vivência aí, fazendo os movimentos com aparelhos. Então, lá que a gente pediu para vocês separarem a calça, as calças, né? Então, lembram que a gente utilizou lá nas aulas passadas, né? Que a gente já começou a usar essa calça como corda, né, professor André? Isso. Agora a gente pode estar fazendo balanceamento com a corda, ó, aberta na frente do corpo, ó. Então a corda aberta primeiro na frente do corpo. Isso. Aí depois a gente pode fazer com a corda fechada, ó. Com uma mão só. Ou com as duas, né? Vai de um lado, do outro. De um lado, do outro. E daí usa a criatividade, né? Eu posso estar fazendo aqui o saltito, eu vou aqui com a corda fechada, aí eu abro a corda aqui e faço um giro, né? Aí é da criatividade de cada um de vocês, né? Então, a gente pode também combinar os movimentos, né, professor André? Então, por exemplo, só tô arrumando aqui minha calça corda. A gente pode também combinar os movimentos. Por exemplo, a gente está fazendo um balanceamento aqui com a corda, de repente a gente para e pula por cima da corda. Né, professor André? Pula com os dois pés, ou pula com um pé de cada vez, alternando os pés, né? Então Sim. Tem tudo isso que a gente pode estar alternando aí, né? Pode saltar com as pernas juntos. Tô com dificuldade para saltar a corda aqui hoje, professora Carol. Tá? Ô, professor André, se tá difícil a coordenação aí? Tá, hoje tá complicada a coordenação aqui. Ó, daí a gente pode também passar por cima, ó, da cabeça, por exemplo, a corda, né? Fazendo uma rotação, ó, de um lado, do outro, né? Lembrando que a corda tá fechada aqui, ó, a gente tá segurando uma mão em cada ponta, né? Pode ser aberta também,
como a gente falou, né? Pode ir utilizando a criatividade de vocês. Pode passar por todo o corpo, a corda, ó, por exemplo, para né? realizar os movimentos, né, professora Carol? Vamos lá, professor André. O que mais que a gente tem aí de movimento de corda pra gente fazer, professor André? A gente pode fazer aqui, como a gente falou, né? Aí faz para um lado, para o outro aqui. O 8. E também junto com os saltitos. A gente faz ele desenhar um 8 aqui, ó, na nossa frente com a corda, né, professor André? Aham. Dos dois lados, né, professor André? Para um lado e pro outro. E com as duas mãos também é interessante, né? Se não quiser segurar com as duas mãos juntas, também dá pra fazer primeiro com a direita, depois com a esquerda, né, professor André? Fazendo aqui com as duas mãos, a professora Carol tá fazendo um pouco com a direita, um pouco pra com a gente esquerda. variar, né? Também pode fazer a circundução para um lado, para o outro, com as duas mãos, com uma mão só, colocando outros movimentos junto, né? Então eu faço circundução e também uma elevação da perna, enfim. Ah, vai combinando, né? juntando aí os dois movimentos, né, professor André? Isso, vamos utilizando aí a criatividade para realizar aí os movimentos, né? Daí a gente pode também fazer movimentos, por exemplo, com as pernas, né, professor André? Onde a gente vai, por exemplo, tentar encostar a perna lá na corda, ó, sem cair, claro, né? Esticando lá, esticando, né? Aqui a corda, colocando. tentando encostar, não prendendo o pé na corda, mas pelo menos só encostando, né, o pé na corda. Então levanta a corda e tenta encostar o pé, né? Sem derrubar a corda no chão como eu fiz, né? Pode, né, fazer dessa Caiu maneira. sem querer. Mas tem vários movimentos aí que a gente pode estar fazendo, né? Que a gente vai estar utilizando a corda e também os movimentos de perna, né? Que a gente fez. Então, a gente acaba também utilizando alguns movimentos daqueles que a gente fez com mãos livres, também com a corda. Né, professor André? Por exemplo, a gente pode ir saltitando e fazendo o balanceio da corda, por exemplo. Sim. Né? A gente pode fazer também, né, como a gente já falou, na parte teórica, a gente pode fazer alguns lançamentos e recepções da corda. Então, a gente tá aqui, exatamente, lançar também. E segurar. Lançar e segurar. A gente pode lançar e fazer o salto e na hora do salto segurar a corda, né? Então, pode fazer aquele salto tesoura, professor André. De repente, ó, lança, faz o salto tesoura e segura. Quase que eu derrubei. Né, professor André? Lança, faz o salto tesoura e segura. Isso mesmo. Então, como a gente falou e vem falando, né, na aula, usar a criatividade. Você pode usar e abusar da criatividade, né? Isso mesmo. E aí, se você tiver em dupla, vocês podem fazer também lançamentos um para o outro. Então, eu vou lá, a gente faz aqui e faz um balanceio. Vamos tentar, professor André. E lança lá para sua dupla. Vamos tentar? Vamos lá. 1, 2, 3 e foi, professora Carol. Vamos lá, pega a corda. Junta as duas pontas. Ó. Vamos lá, a corda aqui de novo. 1, 2, 3 e já. Tem que tentar segurar, ó, com as duas pontas juntas. É difícil, professor André. E assim vamos tentar jogar com a esquerda agora. Vamos tentar com a esquerda. 1, 2, 3 e já. Uou! E só numa ponta, ok? Então, como a gente falou, pode ir utilizando aí a criatividade de vocês para realizar os movimentos, né? Pode realizar em dupla, pode realizar individual e assim vai vivenciando e experimentando isso mesmo, a ginástica rítmica aí com o aparelho corda. E outra dica importante, né, professor André? Nós aqui utilizamos as calças, até porque a gente pediu aí para vocês, porque a gente imagina que na casa de vocês não tenham corda, mas se caso vocês tiverem uma corda na casa de vocês, né, aquelas cordas de brincar, vocês podem estar utilizando com a corda, que é muito melhor, né, professor André? Exatamente, é bem isso aí. Então, a gente só pediu a calça porque é um material alternativo, né, professor André? Isso mesmo. Então, nós vamos encerrando a nossa aula de hoje. Nós esperamos que vocês tenham gostado das atividades que nós propusemos na nossa aula. E a gente também convida vocês a acompanhar a nossa próxima aula. Tchau, tchau. tchau.